Então, pessoal, chegando com mais um vídeo para o canal De Frente com o Ateu. Desde já sejam todos bem-vindos a esse canal de ateísmo, um canal que fala sem papas na língua, né? Aqui a gente não tem medo de nada. Até agora a gente está indo tudo bem. A gente está falando, a gente está gravando os vídeos. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a necessidade de ter Deus, de acreditar em Deus. Será que existe na vida do brasileiro, na vida das pessoas em geral, essa necessidade de se crer em Deus, de se ter uma religião, invocar o nome de alguma divindade, buscar algum auxílio, algum socorro nas horas difíceis? Você acredita nisso? Eu creio que eu estou falando com ateus, estou falando com agnósticos, pessoas que já saíram da caverna, pessoas que saíram da caverna e que hoje têm um pensamento, vamos dizer assim, racional, equilibrado, que hoje você consegue enxergar como é tudo sem sentido dentro da religião. Mas eu também posso estar falando com pessoas que ainda estão dentro da caverna, não é mesmo? Eu posso estar falando com evangélicos, talvez um evangélico que não tem assim mais a mesma fé de quando no começo da sua caminhada na igreja, no evangelho, tinha, né? Agora já está mais fraco, está pensando em sair, mas está indeciso. Eu quero dizer para você que você está no lugar certo. Aqui se você está aqui em busca de fortalecer os seus conceitos, né, contra as religiões, contra os mitos da Bíblia, contra esse conceito do Deus judaico-cristão, que você encontra somente na Bíblia, na vida real você não encontra. Então aqui a gente fala sobre isso. A gente abre a caixa preta e a gente refuta todas essas invencionices que homens tendenciosos, homens burros e ignorantes, né, criaram para dominar as multidões, para dominar as nações. Então, pessoal, eu pergunto para você, até que ponto você precisa de Deus? E por que você precisa de Deus? Por que você precisa de uma religião? Por que você precisa fazer parte de uma religião? É isso que você tem que rever. A gente tem que rever estes conceitos. Por que você está... É como se você fosse numa loja. Uma loja qualquer. Pensa aí, vamos lá, uma loja de roupas. Aí você entra na loja e começa a escolher uma peça para cá, uma roupa para ali. Claro que a gente sempre está precisando, não é? De uma nova peça de roupa. Mas de repente eu pego uma peça de roupa que eu não preciso dela. Então para que eu vou comprar aquela peça de roupa se eu não preciso dela? Eu vou estar gastando, né? Vou estar deixando de usufruir do meu dinheiro em outra coisa para investir naquela peça de roupa que eu não vou usar. E assim eu imagino, eu penso, não sei se vocês concordam com essa minha comparação, mas a religião é assim, para mim, ao meu ver, é assim. Porque já a religião, você entra nela pensando que vai adquirir algum benefício
e acaba não obtendo nenhuma resposta, nenhum benefício. Ali você não evolui em termos de ter um socorro, um auxílio, de adquirir, de ganhar os benefícios, tá, do Deus que é pregado, que é ensinado ali na religião. Você não ganha nada, porque ele não existe. Nos seus piores momentos de sua vida, você não tem o auxílio dele. Mesmo que os pastores, os sacerdotes que ficam pregando esse Deus, falem que ele é um Deus ativo, participativo, que ele te socorre, ele está com você em todos os momentos. E aí você encontra na Bíblia também, no livro de Salmos, em tantos outros livros da Bíblia, textos que corroboram essa ideia de um Deus que socorre você, é um Deus que está presente, é um Deus que não deixa você sucumbir nas dificuldades, nas lutas. Mas quando você está de frente com a situação, de frente com a questão, você não vê o auxílio, você não vê a manifestação desse Deus. Por isso que eu digo para você que não tem sentido você entrar numa religião em busca de Deus. Embora você tenha necessidades de auxílio, se você tem essa necessidade em busca de um auxílio, de uma ajuda, procure as pessoas, seres humanos. Não procure divindade. Entende? Não procure divindades, seres do além, seres que só se vê nas histórias bíblicas, porque esses seres não funcionam na realidade. Eu conto para vocês, daí você vai entender por que ninguém precisa de religião, que ninguém precisa de Deus. Em 2018, eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Eu não sei nem como é que eu escapei. Claro, primeiramente com a ajuda dos médicos, da medicina, né? Primeiramente com a ajuda dos médicos, foi eles que me salvaram. Eu sofri um atentado, né? Foi um assalto, e nesse assalto eu sofri um traumatismo craniano muito sério. Eu dei entrada num hospital de fraturas aqui em Manaus, já entre a vida e a morte. E veja bem, pessoal, veja bem que antes disso acontecer, veja bem, preste atenção nesse detalhe. Nesse dia desse trágico acidente, antes de eu sair, eu fiz uma oração, porque eu ainda era crente. Eu já estava saindo da religião, é bem verdade, eu já estava saindo da religião, mas eu não imaginava que um dia eu iria me tornar um ateu, definitivamente. Então eu ainda tinha minhas crenças, minhas superstições, né, minha fé, e eu invoquei a Deus. Eu orei a Deus. Era o dia do aniversário da minha filha caçula. Eu estava desempregado e eu fui para a rua em busca de encontrar esse auxílio. Orei, pedi a Deus. Eu já estava passando por uma aflição tremenda. Imagina, né? Um pai de família, desempregado, devendo, precisando alimentar a sua família. E aí eu fui para a rua, na fé, né? Na fé, acreditando que Deus ouviria, né? Que Ele ia ouvir a minha oração e ia me ajudar. Porque tem muitos textos na Bíblia que diz: clama a mim e responder-te-ei, né? Qualquer coisa que a gente pedir pela fé, Deus socorre, Deus atende. Então eu fui em busca desse auxílio, mas não encontrei. O que na verdade eu encontrei foi um atentado, que quase levou a minha vida, né? Entrei no hospital entre a vida e a morte, passei por um momento
de cirurgia, complicado, mas eu venci. Andei de cadeira de rodas, enfim, hoje eu até tenho muitas sequelas, como eu tenho dificuldade na minha fala, não sei se você já percebeu no vídeo, que parece que eu fico caçando as palavras para falar. Não é. É porque na verdade é consequência desse acidente que eu sofri. Eu tenho uma cirurgia aqui na parte de trás enorme. E hoje eu tenho dificuldade até para raciocinar um pouco. Mas eu tô aqui compartilhando com vocês essa história, um pedacinho dessa história, para você ver. Eu orei naquele dia, invoquei a Deus e fui, mas eu não achei socorro. Voltei entre a vida e a morte, né, para o hospital, e depois daquela cirurgia eu fui me recuperar em casa e aí tudo mudou na minha vida. Foi quando eu me toquei, foi quando eu acordei de fato. Foi quando eu acordei de fato que não existia Deus nenhum. E aí eu me lembro que eu falei para um pastor que veio me visitar, um amigo. Ele disse: poxa, pastor Edmilson, na época eu ainda era pastor, né? Poxa, pastor Edmilson, Deus te deu, ainda bem que Deus te deu um livramento muito grande, varão, porque você não morreu. Glória a Deus, meu irmão. Que coisa tremenda esse livramento que Deus te deu, varão. Eu falei para ele: pastor, Deus não me deu livramento nenhum, porque se Deus tivesse me dado um livramento, Ele não teria deixado eu sofrer desse jeito, chegar entre a vida e a morte no hospital. E como se não bastasse, Deus, se Ele tivesse realmente entrado com ação, com providência, como vocês falam, eu não precisaria ter passado por tudo isso. Então eu não acredito. Na verdade, foi que o acidente não foi tão fatal ao ponto de levar a minha vida, né? Então, a partir daquele dia, eu comecei a questionar mais. Eu já era bem crítico da fé, da Bíblia e de tantas outras questões envolvendo a religião. Nesses 20 anos de evangelho, de cristianismo, de igreja, de pastor que eu passei. E aí, de 2018 para cá, foi quando eu comecei a alavancar a minha trajetória no ateísmo. E hoje eu estou aqui. Então, pessoal, é só para mostrar para vocês que nós não precisamos de Deus nenhum. Não precisamos de religião alguma, porque não tem Deus nenhum, nem embaixo, nem em cima no céu, nem atrás, nem do lado, em lugar nenhum para nos socorrer. O que nós precisamos é ter uma consciência, é ser racionais, é ser uma pessoa prudente, madura, equilibrada, que faça as coisas corretas. Procure viver bem a sua vida. Não ligue para a droga de religião, que isso tudo é mera ilusão, é tudo muita fantasia, muita enganação, tá, pessoal? Então estou aqui trazendo esse vídeo para vocês, falando, né, do porquê que ninguém precisa de religião, tá? Então é isso, tá aí o vídeo. Eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem e até o próximo.